Apocalipse de São João, capítulo 2. Mensagem à igreja de Éfeso. Disse aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas e caminha no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus. Puseste à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os encontraste mentirosos. Tens perseverança, sofreste por causa do meu nome e não desanimaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Caso contrário, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Entretanto, tens isto a teu favor. Odeias as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mensagem à igreja de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja que está em Esmirna. Assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, embora sejas rico, e conheço as blasfêmias daqueles que se dizem judeus e não são, mas constituem a sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás para sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados, e tereis tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Mensagem à igreja de Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Assim fala aquele que possui a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás. Contudo, permaneces firme em meu nome e não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti. Há entre vós pessoas que seguem a doutrina de Balaão, aquele que ensinou Balaque a colocar uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer alimentos oferecidos aos ídolos e a praticar a impureza. Do mesmo modo, também tens entre ti os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, portanto. Se não o fizeres, virei a ti sem demora, e combaterei contra eles com a espada que sai da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, e nela estará escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Mensagem à igreja de Tiatira. Escreve ao anjo da igreja que está em Tiatira. Assim fala o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao bronze reluzente. Conheço as tuas obras, a tua caridade, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas obras mais recentes, que são ainda maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a mulher Jezabel, que se apresenta como profetisa, ensinar e seduzir os meus servos a praticarem a imoralidade e a comerem alimentos oferecidos aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender, mas ela não quer abandonar a sua impureza. Eis que a lançarei sobre um leito de sofrimento, e aqueles que cometem adultério com ela cairão em grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E farei morrer os seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que perscruta os corações e as consciências, e darei a cada um segundo as suas obras. A vós, porém, aos demais que estáis em Tiatira, a todos os que não seguem essa doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, digo: não colocarei sobre vós outro peso. Somente conservai firmemente o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro.
como vasos de barro serão despedaçadas. Assim como eu recebi essa autoridade de meu Pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fim do capítulo 2 do Apocalipse de São João. Comentário patrístico de destaque para Apocalipse 2. Para o capítulo 2 do Apocalipse, o comentário patrístico mais completo e representativo que chegou até nós da antiguidade cristã é o de Santo André de Cesareia, autor da obra Comentário ao Apocalipse, Comentários in Apocalypse. Embora tenha vivido no século VII, ele recolheu e transmitiu a tradição exegética dos padres gregos anteriores, preservando interpretações de autores cujas obras se perderam parcial ou totalmente. Entre os comentários ao capítulo, sua reflexão sobre a carta à igreja de Éfeso possui especial profundidade espiritual e sintetiza o ensinamento patrístico sobre todo o conjunto das 4 primeiras igrejas mencionadas no texto. Comentário de Santo André de Cesareia. Sobre a perda do primeiro amor, do Cinca. Open quote. O Senhor louva os trabalhos, a perseverança e o discernimento da igreja de Éfeso, mas a repreende porque se afastou do fervor inicial da caridade. Com isso ensina que nenhuma virtude é perfeita sem o amor. Ainda que alguém possua perseverança, ortodoxia da fé e resistência aos maus, se enfraquecer no amor divino, necessita de arrependimento e de retorno ao estado anterior. Close quote. Explicação para Santo André. O centro da mensagem dirigida a Éfeso não é a correção doutrinal nem a resistência aos falsos mestres, embora tudo isso seja elogiado por Cristo. O ponto central é outro. O amor a Deus deve permanecer vivo e crescente. A igreja de Éfeso conservava a verdade, combatia os erros e suportava sofrimentos, mas havia perdido algo essencial: o ardor do amor que possuía nos primeiros tempos. O comentarista observa que Cristo não condena imediatamente essa igreja. Antes, chama à memória. Open quote. Lembra-te de onde caíste. Close quote. Segundo a interpretação patrística, trata-se de recordar a graça recebida inicialmente, o entusiasmo da conversão e a intimidade com Deus experimentada nos primeiros tempos da vida espiritual. Aplicação às demais igrejas. Santo André vê as 7 igrejas não apenas como comunidades históricas da Ásia Menor, mas também como símbolos das diversas condições espirituais encontradas na igreja ao longo dos séculos e na alma de cada cristão. Assim, Éfeso representa aqueles que conservam a fé verdadeira, mas esfriam no amor. Esmirna representa os que sofrem perseguição e permanecem fiéis. Pérgamo simboliza os que vivem cercados por erros e tentações. Tiatira representa os que praticam boas obras, mas correm o risco de tolerar falsos ensinamentos. Dessa forma, cada carta é um exame de consciência para todos os cristãos. Sobre a árvore da vida, capítulo 7, comentando a promessa feita ao vencedor. Open quote. Ao vencedor darei de comer da árvore da vida. Close quote. Santo André ensina que a árvore da vida é o próprio Cristo. A perda dessa árvore ocorreu com a queda de Adão no paraíso. Sua recuperação acontece por meio da cruz, da ressurreição e da união com Cristo. Assim, a promessa não se refere apenas ao céu futuro, mas à participação na vida divina que começa já nesta vida pela graça e alcança sua plenitude na eternidade. A coroa da vida. Sobre a carta a Esmirna, open quote, sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Close quote. Os padres entendem essa coroa principalmente como a recompensa dos mártires. Contudo, Santo André amplia a interpretação. Não apenas os mártires de sangue recebem essa coroa, mas também aqueles que morrem diariamente para o pecado, para o orgulho e para as paixões desordenadas. Cada vitória espiritual é uma participação no martírio interior que conduz à vida eterna. O maná escondido. Comentando a promessa feita aos vencedores de Pérgamo, open quote, darei do maná escondido, close quote. Santo André interpreta o maná como símbolo de Cristo e dos mistérios divinos. O maná era o alimento sobrenatural que sustentava Israel no deserto. O maná escondido indica os mistérios da graça, a profundidade da Eucaristia, a alegria da comunhão eterna com Deus. Trata-se de um alimento espiritual que o mundo não conhece nem pode compreender plenamente. A estrela da manhã 8. Sobre a promessa feita à igreja de Tiatira. Open quote. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Close quote. O comentarista identifica a estrela da manhã com o próprio Cristo glorificado.
Assim como a estrela anuncia o amanhecer, Cristo anuncia e inaugura o reino eterno. Receber a estrela da manhã significa participar da luz divina, da glória da ressurreição e da comunhão perfeita com Deus. Síntese espiritual. Se fosse necessário escolher uma única lição patrística para resumir todo o capítulo 2 do Apocalipse, Santo André de Cesareia a formularia desta maneira. Open quote. A ortodoxia sem amor não basta. O sofrimento sem fidelidade não produz fruto. As boas obras sem perseverança não permanecem. Cristo chama cada alma a conservar a fé verdadeira, crescer na caridade, rejeitar os erros e perseverar até o fim, para participar da sua própria vida e glória. Close quote. Esta é provavelmente a interpretação patrística mais abrangente e equilibrada do capítulo, pois une os temas centrais das 4 cartas: amor, fidelidade, perseverança, combate espiritual e união final com Cristo. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, e As 3 Idades da Vida Interior, do padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.